ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Boa noite. Nós vamos então iniciando os nossos trabalhos. Acho que tem lugar aqui, viu? Ainda tem um lugarzinho aqui. Sempre com os nossos avisos, né? Os nossos trabalhos sociais estão aí a todo vapor. Vocês viram o vídeo agora. Quem quiser participar desse grupo, desse time, é só procurar alguém da casa aqui, o Vitor, né, ouvir na sexta-feira. Os nossos pedidos, avisos, né, de sempre. O primeiro deles é desligar os celulares, tá? Por favor. Deixa eu ver o meu aqui. Está desligando. Senão, né, se toca. Olá, boa noite, tudo bem? Então nós temos as campanhas do cobertor, pedimos doações para quem puder, né, de agasalhos, roupas de frio, alimentos para as cestas básicas, alimentos não perecíveis, trabalho social toda sexta-feira às 17 horas, para quem quiser vir participar. Temos aos domingos o Evangelho com café da manhã, às 9h30. Quem quiser participar é só chegar aqui. Toma um café e depois estuda o Evangelho. O que mais que nós temos aqui? Tem um lugarzinho aqui? Tem mais um? Já sentei. Curso de oratória espírita, para quem quiser também, toda terça às 19 horas e sábado às 17h30. E, por fim, a lanchonete, né, está à disposição de todos, para quem quiser participar. Tudo que é consumido é revertido para pagar as contas da casa. E aos pacientes que passam ali na maca, no tratamento da maca, nós pedimos sempre para trazer 1,5 litro de água, garrafinha de água, tá? Não precisa nem ser... se quiser, pode encher do filtro de casa, por exemplo, pegar a garrafa vazia, né? Enche com o filtro e traz para cá, tá? Não precisa ser exatamente comprada, né? Eu ia falar nova, mas nova não é o termo, né? As nossas recomendações sempre é que se
Silvio é nosso orador de hoje. É que ele está ansioso para fazer a palestra. Eu sei, eu estou brincando. E as nossas recomendações, e sempre que os Espíritos nos falam, é a questão da fé. Acreditar. Então sempre eles pedem para nós repetirmos qualquer tratamento que nós fizermos, qualquer situação, nós temos que ter a fé em Deus, que é o nosso Pai Criador, aquele que sustenta toda a vida no universo. E como nós somos criados direto por Ele, o Espírito, né? O Espírito saiu das mãos de Deus, do Pai. Então nós temos um contato direto com o Pai, né? Não precisamos nem de intermediários, embora tenhamos muito auxílio do plano espiritual, do nosso guia espiritual, dos nossos amigos que estão do lado de lá. O auxílio sempre existe, né? Se nós nos voltarmos ao bem. Então nós podemos nos ligar com o Pai e ter essa fé, pedir a Ele, orar, prece, tudo é muito válido e importante. Procurar o nosso Pai com fé, porque se não tiver fé, aí já com fé, acreditar. E depois da fé em Deus, o segundo ato de fé que nós recomendamos é a fé em nós mesmos. Os Espíritos recomendam isso. Jesus falou isso para nós. Fé no Pai antes de qualquer coisa, depois em nós, porque nós fomos criados por Deus. Nós somos criaturas divinas, potencialidades divinas que nós vamos desenvolvendo nós mesmos, né? Ninguém faz isso por nós. Então a nossa busca no bem, em viver as leis de Deus, a parte moral que Jesus Cristo ensinou, que é o mestre maior da nossa humanidade, seguir Jesus, colocar em prática, aí as coisas todas se modificam. Então, só para encerrar, qualquer tratamento que nós fizermos, né, citando, por exemplo, o tratamento lá embaixo da maca, ele é constituído de várias partes, não de uma só. A primeira delas, se é um problema físico, saúde, o médico físico, né? Seguir a recomendação do médico, os exames, os remédios, tudo mais. Essa é a primeira parte. A segunda é o médico espiritual, que nós viemos buscar o tratamento, com fé, né? Nos abrirmos para receber esse tratamento. E a terceira parte é aqui no salão. Vou explicar, não necessariamente aqui, porque essa terceira parte aqui, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então esse estudo que nós fazemos aqui no salão, o estudo, o aprendizado, é importantíssimo, porque aqui nós aprendemos, não só aqui, né? Mas aqui é um momento que nós deixamos os nossos lares nessa segunda-feira, estamos aqui reunidos para falar de Jesus, para estudar. E esse estudo nosso aqui, depois nós colocamos em prática, que é o mais importante. Não adianta só estudar e colocar em prática. E aí, essa é a tal, entre aspas, da autocura. Por que autocura? Porque nós estamos trabalhando ao nosso próprio favor, através do bem, da fé, do aprendizado que Jesus nos trouxe. E aí, todas as coisas melhoram, se equilibram para nós. Então, todas essas partes são necessárias. Porque se nós recebermos o passe, daqui a pouco ali, também que é importante, né? Quem não passa lá embaixo, recebe o passe lá embaixo ou recebe aqui. E no salão aqui, os Espíritos estão presentes, estão nos auxiliando aqui nesse salão também. Então, tudo isso é o conjunto da obra, de nós encontrarmos aquilo que viemos buscar. Tudo isso nos traz todo esse equilíbrio. Se nós fizermos só uma parte do tratamento, só vamos receber o passe e o tratamento lá embaixo, por exemplo. Mas não queremos mudar nada em nós, né? Não queremos nenhuma transformação moral para o melhor. Não queremos aprender o que Jesus ensinou. Não queremos colocar em prática. Então fica faltando alguma coisa, é óbvio, né? Então necessita muito da nossa parte também. E ter essa fé que o Pai nos ama, é um Pai de amor, e que nós vamos conseguir alcançar aquilo que nós queremos.
Muito bem, vamos à nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. E agora sim, passar a palavra ao Silvio. Boa noite. Breno não deixou nada para mim. Falou já de fé, já falou perseverança, já teve a caridade que foi mostrada aqui, o lanche para os necessitados. Isso é fé. Mas o Bellini, ele falou com uma ênfase. Temos que ter a fé. Isso nos faz pensar no Evangelho de Jesus, que a lição hoje, amar ao próximo como a si mesmo. E ela fala muito em três de fé. E a fé também com caridade. Mas quando o Bellini falou que necessitamos ter a fé, isso nos questiona como anda a nossa fé. Como nós estamos com ela? Estamos com o Evangelho? Escutamos a palestra aqui? Rezamos? Mas será que em algum momento nós nos comportamos com aquilo que nós acreditamos? Como um exemplo, os apóstolos com Jesus, quando Jesus convida os apóstolos para atravessarem do outro lado do mar, entre daquelas embarcações muito precárias, de difícil navegação, ele entra com seus apóstolos e vai repousar. Lá no canto da embarcação, no Evangelho, é o único momento do Evangelho todo que você escuta que o Mestre estava repousando. Ele foi lá descansar. Os apóstolos com ele já conheciam Jesus pelos seus milagres, suas palavras, pela confiança que ele falava em Deus. Acreditem. Mas aí, o que acontece? Veio uma tempestade, ventos, turbulências, e os apóstolos preocupados: mestre, vamos perecer. E o mestre acorda, repreende os ventos, o mar, e diz para os apóstolos: homens de pouca fé. O que eu queria dizer com isso? Ou nós estamos com Jesus, ou nós estamos com o Evangelho, ou nós não estamos. Eles estavam ali com Jesus todos os dias, com o seu ensinamento, com as suas virtudes, a sua bondade. Mas quando o bicho pegou, é assim que nós falamos, a sua fé foi retraída. É com nós. Livros, Evangelho, mensagens de incentivo de André Luiz, Emmanuel e tantos espíritos. Mas às vezes, quando as coisas fogem do nosso controle e não estão como nós queremos, como nós desejamos, a nossa fé se retrai um pouco. Seguimos então a Jesus. Olha o exemplo dos apóstolos. Também tiveram medo. E é natural também que nós tenhamos medo em nossa fé. Mas nós devemos sempre dar a volta por cima, que depois mostra no decorrer do Evangelho que os apóstolos chegaram e abraçaram a causa de Jesus. Há também aquele exemplo maravilhoso no Evangelho do centurião.
Jesus, numa determinada cidade, estava lá, pregando o seu evangelho junto com os apóstolos, e um centurião, muito bondoso, que relata os evangelhos, inclusive com os seus, com aqueles que estão ao seu redor. Como todos aqui, nós sofremos quando alguém muito querido está sofrendo, está passando por dificuldade. Aquilo nos machuca. Nós buscamos o quê? Com fé e esperança que aquele melhore. E o centurião, a mesma coisa. Ele se aproximou do mestre. Jesus, ajuda-me. Aquele meu servo está perecendo, com terríveis dores, já quase moribundo. E Jesus, não, vamos lá. Não é necessário, Jesus, que vós vá à minha casa, porque não sou digno disso. Basta que vós fale. Cura-te, que eu sei que o meu servo estará curado. E Jesus diz, ele será curado. E logo depois comenta, nunca vi tamanha fé. Não foi necessário eu estar lá presente. Bastou ele confiar que o meu desejo poderia ser realizado. Aí mostra o quanto nós podemos ter fé sem vacilar, acreditar sem ver, ter o bom ânimo. Muitas vezes as dificuldades da vida nossa são inevitáveis. Mas se elas são inevitáveis, por que eu não posso ter a fé mesmo assim? Há tantos exemplos no Evangelho que nos representam. Um exemplo clássico, uma mulher que ela tinha a menstruação dela, que não parava. E naquela época, a discriminação com a mulher era ali, ferro e fogo. E quando havia o ciclo menstrual da mulher, era tido como a mulher como era impura. Todos se afastavam. E com ela, todos se afastavam, todos a rejeitavam, e aquilo incomodava ela. Havia anos. A tortura do desprezo. E Jesus, caminhando com seus apóstolos, em determinada cidade, ela viu o Mestre Jesus, mas com receio e com vergonha de chegar ao Mestre e dizer, me ajuda com a minha impureza, porque aquilo era comum na época, tratar a mulher como inferior, não muito longe dos tempos atuais, mas ali era de uma maneira sem defesa. E aquela confusão, todos querendo se aproximar de Jesus, ela vai e pensa, se eu tocar em suas vestes, eu posso ser curada. Ela vai e toca nas vestes de Jesus. Jesus para e pergunta para os apóstolos, principalmente para Pedro. Pedro que era aquela agitação. Pedro tem muito de nós, né? E, ferro e fogo. Quem me tocou? Aí Pedro, mestre, essa multidão aqui, como que eu vou saber quem te tocou? É impossível. E Jesus diz, alguém me tocou. Saiu virtude de mim, saiu bondade, a cura, ela saiu de mim. E aquela mulher toda envergonhada ainda, se aproxima de Jesus, fala, fui eu, Jesus. E ele diz para ela, a tua fé te curou. E quando nós verificarmos no Evangelho, todas as curas de Jesus, a tua fé te curou. Ele fala
para todos, a tua fé te curou. Então ele quer dizer o quê? Que nós temos essa capacidade de nos curarmos. Às vezes nossa cura não é a cura material, mas é a cura do espírito. Nós devemos isso conosco. Nós devemos isso para Jesus. E muitas vezes nós nos espelhamos com exemplos que estão no Evangelho, ou exemplos distantes de pessoas que querem se curar, que querem que alguém se cure por diversas adversidades da vida. Mas o exemplo está muitas vezes ao nosso próprio lado. Eu vou contar um exemplo pessoal que aconteceu recentemente. Vocês verem que a fé, ela não pode também nos derrubar. Quando eu estou querendo algo, uma cura, algo que aconteça, e aquele algo não acontece, eu me retraio, e muitas vezes eu entro até em depressão. Tamanha vontade é natural que eu quero que aquilo aconteça. E eu me afasto das pessoas, me afasto de Deus, porque aquele meu desejo não foi realizado. Mas Jesus nos pede que eu tenha fé e tenha caridade. Amar ao próximo como a si mesmo. Tenha fé e ame também ao seu próximo. E nesse exemplo que aconteceu, inclusive foi neste sábado, nós participamos de uma outra casa espírita, onde há sessões também de cura, não igual a esta casa, mas de uma maneira diferente, mas é também uma sessão de cura. E um pouco antes de sábado, uma amiga nossa colocou num grupo nosso de mensagens: rezem por mim e para meu filho, que hoje os médicos vão passar e vão dar o diagnóstico dele. Um rapaz de 24 anos, muito bonito, e todos lá rezando, não, vai dar certo, aquelas palavras de incentivo para aquela mãe. E no sábado, ela conversando comigo, com a minha esposa, postando lá a foto do filho dela, o diagnóstico não foi o que todos nós almejamos. Infelizmente, os médicos não deram expectativa de vida para aquele rapaz, devido a um tumor muito agressivo. Jovem, 24 anos. Mas aquela mãe estava conosco lá na casa, ajudando também aqueles que estão buscando uma cura para si mesmo ou para outra pessoa. E aquela mãe, ela não estava conseguindo naquele momento a tão almejada cura para o seu filho, mas ela estava lá conosco, se ajudando e ajudando também aqueles que passam pelas mesmas provações. Isto mostra fé e caridade. Muitas vezes nós recebemos um não na nossa fé. É duro, sim, mas é um incentivo também para que eu possa ter força para continuar. Nós verificamos na história da humanidade quantas casas, instituições não foram abertas devido a alguma tragédia familiar, um ente querido que se foi. Não vou deixar isso ficar em branco. Eu vou também fazer a caridade para que outros não sofram igual aquele que eu vi sofrer. As pessoas se dando oportunidades. Isso é fé com caridade. Há um exemplo, talvez os mais antigos devem se lembrar de um filme chamado O Óleo de Lourenço. Esse é um filme que mostra um garoto, ele tem uma doença rara
de um defeito num cromossomo X, onde ele vai se atrofiando, até que ele desencarna por asfixia. E aqueles pais não se conformavam com o diagnóstico, mas será que a humanidade não tem algo que eu possa amenizar a dor do meu filho? E esses pais, com luta e mais luta, só recebendo não. Esse pai começa a criar uma espécie de um óleo, que hoje chama-se óleo de Lourenço, para ele poder aliviar as dores do filho dele. Ele conseguiu. Inclusive, ele recebeu até o título de doutor honoris causa de medicina na universidade lá dos Estados Unidos. Ele não conseguiu aplicar esse óleo que minimiza as dores no próprio filho, mas ele conseguiu que esse óleo fosse distribuído para outras pessoas que tivessem o mesmo problema. Isso é fé, isso é caridade. Apesar de ele não ter conseguido para aquele ente dele, ele conseguiu para os outros. Então, meus irmãos, a fé é isso. Uma fé raciocinada, é uma fé com equilíbrio. Ter fé em dias melhores. Ter fé também que as nossas dificuldades não são muito maiores do que o dos outros. Nós temos que exercitar a fé com Jesus. Não fazermos igual os apóstolos, que estavam com Jesus e tiveram medo. Olha, nós estamos com o Evangelho. Nós estamos com Jesus. Eu posso, eu consigo. E com a mesma fé que cada um de vocês tem aqui, nós temos a obrigação de dar um incentivo para que o outro também renove a sua fé. É muito triste quando alguém perde a fé, perde a esperança. Ela não tem rumo. Ela não sabe para onde ir. Ela precisa do quê? De um ombro amigo, de uma palavra de incentivo que mostre: vá em frente, caminhe, você pode. Mas eu estou com o pé cheio de espinhos, como que eu vou caminhar? Você fala porque você não está passando. Muitos pensam assim mesmo. É fácil você me dar incentivo, mas eu estou passando por isso. Mas mesmo assim, nós devemos incentivá-lo. Vai, irmão, não pense dessa maneira. Todos nós temos dor. A sua dor é cruel, mas a minha dor também de ver você nessa situação também não é fácil. São dores diferentes que nos pedem que tenhamos fé. Todos que estão aqui estão por algum motivo, e no seu interior podem ter certeza que há fé. Venham, prestigiem a casa. Se todos aqueles que estão aqui, os voluntários, porque todos estão com fé também, cada um deles aqui sai também fortalecidos em saber: eu tenho fé que todos aqueles que buscam essa casa, de alguma maneira, eles vão conquistar aquilo que eles vieram almejar. Seja a cura espiritual, seja a cura material, de alguma maneira todos aqui vão ser beneficiados. Não fiquem tristes e nem esmoreça se aquilo que desejam não chega no tempo que cada um de vocês querem. O tempo de Deus é diferente do nosso. A nossa cura muitas vezes está na alma.
e não no corpo. Quando cada um de nós não estivermos mais aqui, quando chegarmos no plano espiritual, seja lá onde estejamos, ninguém vai querer questionar quem você foi na obra terrena, mas o que você é. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa caridosa. É isso que cada um vai enxergar de nós e como nós vamos nos enxergar. É muito importante. Fazemos a caridade. Com a caridade, ela vai ser revertida em fé. A caridade será a nossa testemunha em qualquer lugar que nós estivermos. Estará cheia de testemunhas. Como o apóstolo Paulo diz, com muita propriedade. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Elas são as encarnadas e principalmente as desencarnadas. Por isso, eu repito aqui, temos que ter a fé, mas em contrapartida, nós temos também que nos ajudar. Levante-se da cama, eu posso. Abra a janela, deixe entrar no ar. Dê um bom dia para o seu vizinho. Melhore-se como espírito. Divulgue um evangelho. Não vamos dar um passo para trás. Vamos caminhar para frente como uma locomotiva. Não sejamos apenas o vagão da locomotiva, que sejamos a locomotiva que eu possa impulsionar as pessoas que necessitam juntos, para depois que cada um torne-se também uma locomotiva. O vagão sozinho fica estacionado. A locomotiva com o seu combustível, que para nós é o Evangelho, ela segue em frente. Que sejamos assim. Que sejamos o protagonista, que possamos criar a nossa história de uma maneira evangelizada, que todos possam se lembrar de nós. Aí está uma pessoa de fé, aí está uma pessoa que tem esperança. Vamos lutar por dias melhores, vamos ser autênticos cristãos, levando a bandeira de Jesus. Vamos ser como o centurião. Basta a sua palavra, Jesus, que eu conseguirei a cura. Vamos ser como aquela mulher. A confiança era tamanha. Basta apenas eu tocar nas vestes de Jesus que eu estarei curado. Isso é confiança. Saber que Ele pode. Vamos confiar em Jesus. Ele prometeu que estaria conosco até o final. Ele vai estar. Eu lembro que as últimas, isso há 19 anos atrás, as últimas palavras que eu falei para meu pai, que meu pai estava também já desenganado pelos médicos, e os médicos falaram, não passa de hoje. Então, quando eu estava frente a frente com ele, com meu pai, eu falei para ele, pai, tenha fé, porque Jesus prometeu que estaria conosco até o final. Meu pai falou, é verdade. Ele vai estar conosco. Naquele momento eu tinha fé que meu pai estaria com Jesus, que ele estaria
como seus familiares que antecederam ele. Eu tinha fé, eu sabia e sei que a morte não existe. E ali o meu pai tinha total confiança. Ele sabia do estado dele. E ele sabia que em breve ele estaria na pátria espiritual. E ele confiou nas palavras e falou: realmente Jesus estará conosco. Ele vai estar com ele. Isso é fé. Numa situação totalmente difícil. Ele sabia que estaria com Jesus, que Jesus estaria com ele. Então, meus irmãos, todos aqui, tenho certeza, estão com Jesus. Ele está aqui abraçando a cada um de nós, nos dando a mão, nos cumprimentando. Não esmoreçam. Olhem para o rosto dele, para o rosto dela. E quando tiverem momentos difíceis, tenha fé. Roguem a Jesus, roguem a Maria, roguem a Bezerra de Menezes, roguem aquele que vocês confiam, mas peçam ajuda. De alguma maneira ela vai chegar. De maneiras muitas vezes inesperadas, mas ela vai estar lá. Eu despeço aqui de vocês. Desejo para todos que consigam aquilo que cada um veio buscar aqui e que principalmente a fé na renovação espiritual de cada um, nos renovando espiritualmente, é igual quando nós estamos limpando a nossa casa, tirando o pó, ela fica mais agradável. Fiquem em paz todos vocês. E lembre-se que sejamos o centurião, tendo a fé inabalável e a confiança que ele vai estar conosco até o final. Graças a Deus. Então vamos às nossas vibrações, elevando o nosso pensamento com muito amor, muita alegria, muita fé, como disse o nosso irmão Silvio. Vamos irradiar nossas forças, nosso desejo do bem. Vibremos pelo nosso planeta Terra, muita paz, muita luz, muito amor, muita harmonia. Vibremos por todos os países, principalmente os que se encontram em guerras e conflitos, para que haja paz, o bom senso. Vamos vibrar por todos os dirigentes, governantes, por aqueles que têm grandes responsabilidades com a população. Vibremos pelo nosso Brasil, muita paz, harmonia, progresso, saúde. Vibremos pelos enfermos, nos hospitais, nos leitos de dor, nos lares, nos planos espirituais, em toda parte onde houver dor, que haja sempre o bálsamo
do alívio, do repouso, da esperança, da cura. Vibremos pela confraternização religiosa no mundo, vibremos pelos idosos em asilos, pelas crianças nos orfanatos, pelos moradores de rua, menores abandonados. Vibremos pelos irmãos e irmãs que estagiam nos presídios. Vamos vibrar pelos que lutam contra os vícios, para que tenham a força para resistir, para se curarem. Vamos estender as nossas vibrações também àqueles que viciam, perseguem, caluniam, inimigos, obsessores, vingadores, que estão envoltos no mal. Vamos envolvê-los a todos com muito amor, que recebam para que aceitem o convite amoroso de Jesus Cristo com os braços abertos, os convidando a uma nova vida no bem, a um retorno ao Pai de amor. Vamos vibrar muito amor a todos os nossos irmãos e irmãs, para que aceitem o convite amoroso de Maria de Nazaré, convite materno, para que tenham uma nova etapa de suas vidas, no perdão, no bem, numa nova oportunidade de recomeço com o Pai Criador. Nesse momento vamos em pensamento, em vibrações até os nossos lares, levando essa luz, essas energias de cura, de amor, de tranquilidade, de paz, de progresso em nossos lares. Igualmente, nos dirigimos à casa de nossos parentes e amigos, levando essas energias de cura, de amor, pensando em cada ser vivo que vive e convive conosco em nossos lares, na casa de nossos parentes e amigos, envolvendo-os nessas energias de cura, de amor, de paz. Vibremos pelos nossos locais de trabalho, de estudo e os lugares que frequentamos durante a semana, que seja realmente uma semana de bênçãos para nós todos. De volta ao nosso ambiente, vamos vibrando uns pelos outros, por essa casa, pelos atendimentos, pelos trabalhadores, pelos assistidos, por todos os processos de cura, de aprendizado, de trabalho no bem. Agradecemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Então agradecemos a presença de todos, desejamos uma ótima semana para todos. Nós vamos chamar agora para o passe aqui, aqueles que não passam lá embaixo, tá?